Shalom a todos, com a graça de Deus, estou fazendo essa leitura aqui na minha página do Facebook, Bíblia Diária Helena, e depois vou pôr também nas outras redes sociais, no YouTube também é Bíblia Diária Helena, e decidi, com a graça de Deus aqui, nós precisamos conhecer as profecias para entender os finais dos tempos, e eu decidi ler aqui o livro de Jeremias. Estou lendo na tradução da Bíblia de Jerusalém. Que o Eterno Deus esteja conosco, nos dando o conhecimento, a sabedoria para entender, porque sem o Espírito Santo a gente não entende a Bíblia. Sem a fé em Jesus não recebe o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo a gente não consegue entender a Bíblia da forma correta. Precisamos pedir a Ele ajuda. Já vi muitos crentes fazer interpretação da Bíblia de forma errada. Mas em nome de Jesus, isso vai nos ajudar a entender. Ainda que nós somos de outra cultura, outro povo, outra cultura, outra língua, outro tudo. Mas nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a entender. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor esteja comigo. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Nessa leitura. E sempre, né? Eu preciso tudo. Direto. Nós precisamos. Todo sempre. A palavra de Yahvé me foi dirigida nos seguintes termos. Ok? Então, essa tradução, ela coloca, porque Yahvé Yud-Ve Vav-He, que é o nome do hebraico, que escreve com as letras hebraicas, que é o Yud, o Vav, é o Yud e o Re, que no português substitui o Yud por Y, ou por I também é a mesma coisa de Y, ou o Yud. E o Re é o H, substituído pelo H, o Vav é substituído pelo V ou pelo W, o W é 2V, né? É o som, na hora de pronunciar a palavra, que vai fazer a diferença, se está usando um V só ou 2V. Que nossa língua portuguesa, a gente não usa muito esse negócio de duas letras. Na língua italiana tem muito esse negócio de duas letras. Então, o W é 2V. Pode usar um V só também, ok? Porque o Vav do hebraico pode ser substituído pelo um V só também. Pelo menos que eu entendo mais ou menos. E termina com o Re de novo, que é substituído pelo H, né? Então, é Yud-Ve Vav-He. E aqui já está Yahvé. Yahvé, alguns colocam com Y, outros colocam com I mesmo. Que seria a mesma letra do nome de Jesus, mas no caso do nome de Jesus, foi substituído pelo J. J é um I grande para escrever nomes. Para iniciar nomes. Em outras línguas é assim. O que mais que eu ia falar? Jeová, tanto que tem o Jeová. Ali colocaram com J. Então o J ali também serve, substitui Yod, ou Y, ou I. O J ali no Jeová. Como Jesus, que tem o J, que substitui também o Yod, o Y ou o I. Então, a tradução da língua da Bíblia de Jerusalém, ela foi feita com Yahvé, colocou o A, depois do W, o A, um H, depois do W, E, e no final um H de novo, ok? Um Y maiúsculo, Yah, H. Esse A já é o nome de Deus no diminutivo. Se colocar Yah, já é o nome de Deus no diminutivo. Quem estuda um pouquinho de língua hebraica sabe. Yahvé. Yahvé é uma forma de dar uma tradução para aquelas 4 letras. Eu sou, que me enviou,
Fala, Moisés, que eu sou, te enviou. Eu sou o que sou, eu serei. É um verbo. Vamos lá? A palavra de Yahvé me foi dirigida nos seguintes termos. Jeremias 2. Gente, eu tenho que dar uma olhada com esse capítulo aqui para mim não me atrapalhar, porque é grandinho ele, é grandinho. Grandinho. Deixa eu fazer ele 2 vezes. Tem 37 versículos, posso fazer de 2 vezes. Ok? Então, vamos lá. Versículo 2. Vai e grita nos ouvidos de Jerusalém. Vai e grita nos ouvidos de Jerusalém. Assim diz Yahvé, eu me lembro em teu favor, do amor de tua juventude, do carinho do teu tempo de noivado, quando me seguias pelo deserto, por uma terra não cultivada. Ok? Teve aqueles que se rebelaram, mas foram mortos, e aquele restante que ficou, eles estavam sempre aos pés do Senhor. Tinha alguns que se rebelavam, mas não era todos. Mas teve um período que eles passaram ali no deserto como um noivo e uma noiva apaixonado com Deus. Teve esse período. Sabemos que depois teve rebeldias e cada vez que o povo se rebela, Deus faz uma correção. Não pensa que as pessoas vão poder ficar fazendo tudo que quer e que nada vai acontecer, não. Que Deus faz correção, tanto judeu como cristão, ok? Então, nesse período aqui, que é citado no versículo 2, era paz e amor entre o povo de Israel, que eram as 12 tribos, e o eterno Deus, no deserto. Ok? Então, Deus lembrando ali na época que antes do povo ir antes do povo ser levado pelo Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi levado como cativo, antes deles irem, Jeremias pregava. E Deus falou para Jeremias, vai e grita nos ouvidos de Jerusalém. Deus chama o povo pelo nome da cidade, ok? Vai e grita no ouvido de Jerusalém. Assim disse Yahvé, eu me lembro em teu favor do amor de tua juventude, do carinho do teu tempo de noivado, quando me seguias pelo deserto por uma terra não cultivada. A primeira igreja, ela seguia o Senhor Jesus com toda perseguição, ela seguia com amor, com carinho, dava a vida pelo Senhor Jesus. E com o passar do tempo, a igreja está como Laodiceia. Lê lá a 7ª carta do Apocalipse, você vai entender o que é Laodiceia e como hoje está. Então, esse texto serve também para hoje, para a igreja. Lembras quando tu eras perseguida e me amava? Serve também para os cristãos, ok? Vamos ver o 3. Israel era santo para Yahvé, as primícias de sua colheita. Todos aqueles que devoravam tornavam-se culpados. A desgraça caía sobre eles. Oráculos de Yahvé, palavras de Yahvé, né? Então, Deus protegia o povo. Quem vinha atacar o povo, Deus levava desgraça, dava desgraça. Aqui está falando, gente, você entende? Israel era santo para Yahvé, as primícias de sua colheita. Então, as primícias da colheita, eles pegavam com todo carinho e amor, ofereciam ao Eterno. Ok? Todos aqueles que devoravam tornavam-se culpados. E se as pessoas devorassem as primícias, elas eram culpadas e a desgraça caía sobre eles. Ok? Então,
não pensa que o ser humano pode fazer tudo que bem quer e dizer eu tô salvo, vou pro céu e vivo uma vida de qualquer jeito. Cuidado, cuidado. Ouvi a palavra de Yahvé, casa de Jacó. Ouve a palavra de Yahvé, de Adonai, de Hashem, casa de Jacó. E todas as tribos da casa de Israel. Se bem que é a mesma. Casa de Jacó, casa de Israel é a mesma. Porém, quando houve a divisão do reino do sul do reino do norte, Israel ficou com as 10 tribos chamadas casa de Israel. Casa de Judá e casa de Israel. Ficou dividida assim. Então, por isso que aqui ele fala, ouvi a palavra de Yahvé, casa de Jacó é as 12 tribos. E todas as tribos da casa de Israel. Casa de Israel, depois da divisão, ficou para as 10 tribos. Que a capital era Samaria e foi destruída. Antes mesmo do Senhor Jesus vir, os gentios já tinham vencido as 10 tribos. E as 10 tribos foram espalhadas pelo mundo inteiro. E depois, no ano 70, aconteceu isso também com a tribo de Judá. E ela também foi espalhada pelo mundo inteiro. Ok? Mas vamos continuar. Aleluia, glória ao eterno Deus. Versículo 5. Assim disse Yahvé, o que encontraram os vossos pais em mim de injusto, para que se afastasse de mim e corressem atrás do vazio, tornando-se eles mesmos vazios. Sabe? Às vezes as pessoas, elas vão atrás do vazio, vai atrás daquilo que não preenche, vai atrás daquilo que agrada a carne. A carne é soberba, a carne nada satisfaz ela. Ela faz uma coisa para ser satisfeita, daqui a pouco, 5 minutos, aquela satisfação já passou, ela já quer fazer outra coisa. A carne, ela nunca está satisfeita, ela sempre quer mais, e vai levando a pessoa para o abismo. A pessoa que vive satisfazendo os desejos da carne, ela tem para o abismo. Ok? Versículo 5. Assim disse Yahvé, o que encontraram os vossos pais em mim de injusto, para que se afastasse de mim e corresse atrás do vazio, tornando-se eles mesmo vazios? Eles não perguntaram, onde está Yahvé, que nos fez sair da terra do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra de estepes e barroncos, ok? Essas palavras para mim, barroncos, pode ser que seja barranco. Mas é barranco mesmo. Barranco, a gente conhece a língua na portuguesa, pelo menos no Nordeste. Eu conheci bastante, barranco. Mas estepes e barrancos. Por uma terra seca e escura. Não tinha luz à noite, só a luz do Senhor. Tinha aquela coluna de fogo. Vocês lembram lá quando lê Moisés com o povo no deserto, ok? Por uma terra seca e escura, por uma terra que ninguém atravessa e na qual o homem não habita. Ninguém passava por aquelas terras, mas Deus encaminhou aquele povo para lá, porque Deus precisava ter um particular com aquele povo, ok? E aí o Apocalipse fala que a mulher vai para o deserto na grande tribulação. Quando o dragão perseguir a mulher, ela vai para o deserto, ok? Mulher é nome de nação. Vamos continuar? Eu vos introduzi em uma terra de vergeias, para que saboreasseis os seus frutos e os seus bens, mas vós entrastes e profanaste a minha terra e tornaste a minha herança abominável. Então, primeiro eles andaram por terra seca, depois o Senhor colocou eles em terra boa, onde fala que era a terra que dá fruto, que
que mana leite e mel, ok? Mas aí o Senhor aqui já está falando, lá na época de Jeremias, muitos anos depois de Davi, muitos anos depois. Aqui era, os reis aqui era a descendência de Salomão. Ainda teve por um período ali os reis, depois foram ficando escassos, até o dia que não tinha mais. Ok? Então, ele aqui, o 7 fala que ele conduziu para uma terra boa. Primeiro falou que conduziu para uma terra seca e escura. Agora fala, e eu vos conduzi em uma terra de verges, que eu não sei o que é essa palavra, para que saboreasseis os seus frutos. Lembrando que eu sempre coloco a tradução, no YouTube eu não coloco, mas no Facebook, nos grupos, eu sempre coloco a tradução da língua Almeida Fiel junto com o vídeo, ok? Aí vocês vão poder ler o versículo 7, ver o que essa palavra verges significa. Para que saboreasseis aos seus frutos. Então, era coisa boa. E os seus bens. Mas vós entraste e profanaste a minha terra e tornaste a minha herança abominável. Porque o nosso Deus, ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. E quando ele falou, olha, eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel, eles tiveram que guerrear, gente. Não foi assim, igual muita gente quer hoje, não, tudo na moleza. Eles tiveram que guerrear, mas eles estando em obediência a Deus, Deus dava sempre vitória. Eles só perdiam uma guerra quando alguém ali no meio da guerra quebrava as ordens do Senhor. Pode ler lá que vocês vão ver. Lê o livro de Josué que vocês vão entender. Os sacerdotes não perguntaram onde está Yahvé. Os depositários da lei que é a Torá, ok? Não me conheceram. Os pastores rebelaram-se contra mim. Os profetas profetizaram por Baal. Baal é um outro deus. Baal aqui é usado para... Baal é Senhor. A palavra Baal é Senhor. Então está dizendo, olha, eles estavam seguindo outro Senhor. Lembra que o Senhor Jesus, quando veio à terra, falou, vós tendo por pai o diabo, que é o pai da mentira. O Senhor Jesus falou, meu reino não é deste mundo. O Senhor Jesus falou, o príncipe deste mundo. Então, esse Baal aqui que o povo estava seguindo, ok? Profetizando por Baal. Cuidado que tem pessoas que ela profetiza por Baal. Tem pessoas que elas não estão profetizando pelo Espírito Santo de Deus. Elas estão profetizando por Baal, por o espírito do outro, do príncipe das trevas. Só que para a gente saber disso, nós precisamos ter o discernimento espiritual, ter a revelação de Deus. Porque muitos estão enganados, muita gente profetizando por Baal e as pessoas estão seguindo. Mas que Deus nos dê o livramento, em nome do Santo Jesus de Nazaré, daqueles que estão mentindo para nós. Ok, gente? Assim correram atrás do que não vale nada. E quem profetiza por Baal, vai agradar os corações carnais das pessoas, dos crentes, seja judeu ou cristão. Quem profetiza por Baal vai só agradar a carne. E o que vai acontecer? Vai correr atrás do que não vale nada. Versículo 8 está falando, ok? Por isso, vou novamente entrar em processo contra vós. Deus entrando em processo contra vós. Contra eles. Imagina Deus entrar em processo contra um povo, gente. É o que vai acontecer. Já está acontecendo na face da terra. Porque as pessoas abandonaram o Deus eterno. Os cristãos não lêem o evangelho, não seguem, não obedecem a Jesus de Nazaré. Os evangélicos cristãos não obedecem a Jesus de Nazaré. Os judeus não obedecem a Torá.
Então Deus, ele novamente, ele vai entrar em processo contra o povo da terra. Aqui ele estava falando para Israel. Mas hoje nós temos o mundo inteiro que conhece Deus, que conhece a palavra de Deus através de Jesus de Nazaré. Ok? Vamos lá. Por isso vou novamente entrar em processo contra vós, oráculos de Yahvé, palavras de Yahvé. Contra os filhos de vossos filhos. Vou entrar em processo. Ok? Isso vai acontecer, gente, até a volta do Senhor Jesus. Vai acontecer. Termina uma geração, vem outra. Termina uma geração, vem outra. Mas Deus vai corrigir. E agora é todas as nações. Todas. Israel também. Israel é a primeira da lista. Deus sempre começa pelo povo dele. Ok? E os cristãos também. E as nações pagãs também. Os cristãos é uma nação espiritual. Que a gente não é assim, Brasil é uma nação cristã. Tem muitos cristãos no Brasil, graças a Deus. Mas ela não é totalmente cristã. Ok? O povo cristão, ele está no mundo inteiro. É uma nação espiritual. Passai, pois, as ilhas de Cetim e vede, mandai inquirir em Cedar, e considerai atentamente, e vede se aconteceu coisa semelhante. Acaso um povo troca de deuses? Ele está falando aqui, os pagãos, tipo assim, os pagãos eles não trocam de deuses, ok? Os pagãos não trocam de deuses, ok? E ele está falando, acaso um povo troca de deuses? E esses não são deuses, mas meu povo trocou a sua glória pelo que não vale nada. Então o Eterno está falando assim, os povos pagãos não trocam os deuses deles por outro. Infelizmente, até no meio do cristianismo surgiu deuses e deusas. Vocês sabem quem são? Principalmente as deusas. No meio do cristianismo entrou a idolatria e entrou as deusas. Eles falam que não é deusas, mas tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus vira um Deus com D minúsculo, ou uma deusa com D minúsculo. Na realidade não tem deusa, mas no paganismo tem deusa. Ok? Então, acaso o povo troca de deuses ou de deusas, se assim podemos colocar, ok? Porque está no masculino, mas nós sabemos que tem as deusas também. Tanto na antiga aliança, na época da velha aliança, tinha as deusas, como nos povos de hoje, ok? Tem as deusas. E aí ele está falando que os povos pagãos, eles não trocam de deuses. Gente, para o povo pagão trocar de Deus, só se ele se converter a Jesus de Nazaré. Se ele não se converter, ele não troca. Ele morre com aquele Deus, vai para o inferno com aquele Deus, mas ele não troca. Porque o único que pode resgatar também é o Senhor Jesus de Nazaré. Das mãos de outros deuses, é Jesus de Nazaré que pode resgatar. Então, as pessoas pagãs, eles não trocam de Deus. Mas o Senhor, o Eterno está falando assim. Mas meu povo trocou a sua glória, a glória de Yahvé, ok? Pelo que não vale nada. Nada. Tem gente trocando Jesus de Nazaré pelo que não vale nada. Muita gente trocando Jesus de Nazaré, colocando outros deuses no lugar, colocando a idolatria, colocando a religião, colocando o conhecimento humano, a filosofia, tanta coisa, está colocando no lugar de Deus. Mas no final não vai valer nada. Nada, não vai salvar, não vai livrar as pessoas do castigo divino. Não vai. Ok? Só Jesus pode nos livrar. Só Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vamos lá, versículo 12. Espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos e abalai-vos profundamente, oráculos de Yahvé. Porque meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram
a fonte de água viva, para cavar para si cisternas furadas, que não podem conter água. Okay? Não vá cavar cisternas furadas, gente. Elas não seguram a água. Louvado seja Deus. Por acaso é Israel um escravo? Ou um servo nascido em casa para que se torne uma presa? Por acaso é Israel um escravo ou um servo nascido em casa para que se torne uma presa? Tinha aqueles servos que nasciam em casa e eles ficavam ali. O Senhor era dono deles. Okay? Abraão, por exemplo, tinha muitos servos. Pertencia a Abraão. Mas Abraão teve o filho da concubina, teve o filho da mulher, que foi o escolhido, Isaac. Mas ele também tinha os criados, os servos que nasciam. Então aqui fala, por acaso Israel é um escravo? Israel não nasceu na casa do inimigo. Israel foi Deus que escolheu. Foi Deus que gerou esse povo. Ok? Ele não é escravo. Mas às vezes Deus fez com que ele se tornasse escravo dos outros pela desobediência. Ok? Por acaso é Israel um escravo ou um servo nascido em casa para que não se torne uma presa? Os leões rugiram contra ele. Os leões rugiram contra ele. Lançaram urros, reduziram a desolação. Reduziram a desolação. A sua terra, suas cidades foram queimadas, deixadas sem habitantes. Ok? Então não se iluda muito com esse negócio de leão, não. Tem o leão dos leões, mas tem os leões do lado dos pagãos também. Aqui, você vai ver um povo, um leão que aparece nos animais de Daniel 7, tem um leão, e também você vai ver isso na besta, também tem um leão. Então, não é todo leão que é Jesus. Jesus é o leão dos leões. Mas existe leões, assim como existe deuses. Ok? Hoje em dia usa outros nomes, mas nós precisamos ter esse discernimento. A Bíblia está falando, os leões rugiram contra ele, lançaram o urro, reduziram a desolação. Ele quem? Israel. Ok, gente? Os leões rugiram contra ele, lançaram urros, reduziram a desolação, ou para a desolação, que é um ato no crase, ok? A sua terra, suas cidades foram queimadas, deixadas sem habitantes. Ok? Aqui, Jeremias estava profetizando. Até mesmo os filhos de Nofe e de Táfnis raspam-te a cabeça. Que são deuses. E falando, até mesmo esses deuses, filho de Nofe e de Táfnis, raspam-te a cabeça. Não te aconteceu isto por teres abandonado a Yahvé, teu Deus, no tempo em que te conduzia pelo teu caminho? Okay? Versículo 18, a gente vai ler até o 19. Agora, pois, que te adiantará ir para o Egito? Beber as águas do Nilo? Já tinha saído do Egito há muitos anos, agora vai voltar. Beber água do Nilo? Que te adiantará ir para a Síria? Beber a água do rio? Ok? A Síria. É tudo junto, gente. Não é a
Síria, não. É Assíria, tudo junto. Essa Assíria é de onde vem o assírio. O assírio é o iníquo, que fala em Daniel, que vai fazer um pacto com Israel e depois vai quebrar na metade da semana. Ok? Esse assírio tem vários nomes, gente. O cristianismo conhece como anticristo, mas na velha aliança não tem esse nome anticristo. Tem o assírio, tem o iníquo, o homem do pecado, e no Apocalipse tem as bestas. Vamos continuar aqui a leitura para honra e glória do nome de Jesus. Que te adiantará ir para a Assíria, beber as águas do rio? Que a tua maldade te castigue e as tuas infidelidades te punam. Compreende e vê como é mal e amargo abandonar a Yahvé, teu Deus, e não me temer. Oráculos do Senhor, oráculos de Yahvé, palavras, creio que essa é oráculos, seria palavras do Senhor, Yahvé dos exércitos. Então, aqui o versículo 19. Que a tua maldade te castigue, as tuas infidelidades te punam. Ok? Deus falando com o povo de Israel. Compreende e vê como é mal o amargo abandonar a Yahvé, teu Deus, e não me temer. Oráculos do Senhor, Yahvé dos exércitos. Então, finalizamos por aqui. Nós não podemos abandonar o Senhor Jesus por nada. Vem conosco, Senhor Jesus, dá-nos a vitória. Nós não podemos abandonar o Senhor Jesus. Nós não podemos trocar ele por nada. Porque o povo de Israel trocou Yahvé por outros deuses e sofreram, e a história não acabou, a história continua. A história só vai acabar na volta de Jesus de Nazaré, para governar todas as nações e jogar no lago de fogo a besta e o falso profeta e todos aqueles que adoraram, que amaram e adoraram a besta, assim está escrito na Bíblia, ok? Pai, seja com todos vós, até a próxima leitura para a honra e glória do nome de Jesus Nazaré. Pai, shalom, shalom. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.